안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요 여러분. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. 처음에 한글만 알고 한국어를 못했어요. 그런데 산자 선생님하고 너무 많이 배워서 지금은 한국 사람하고 이야기할 수 있고 한국 음악을 이해할 수 있고 한국어를 매일매일 잘 할 수 있어요. 처음에는 한국어는 너무 어려워 생각했어요. 그런데 선생님은 아주 잘 가르쳐요. 그리고 수업도 많이 재밌어요. 그래서 많이 배웠어요. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. 안녕하세요. 저는 이해대입니다. 저는 60세입니다. 한국어로 아무 말도 없이 알았어요. 오늘 저는 한국어로 많은 구절을 이해합니다. 작년에 9월부터 저는 나는 한국어에서 공부합니다. 나는 한국어에서 공부하기 전에 저는 그냥 한글을 알았어요. 이제 진차정 선생님 때문에 저는 한국어를 더 잘하고 많은 주제에 대해 말할 수 있어요. 안녕하세요. 여러분, 어떻게 지내세요? 저도 잘 지내요. 오늘 당신에게 팁을 주고 싶습니다. 한국어를 공부하세요? Aninho, como alguém tentou estudar e aprender coreano sozinha durante muito tempo, posso falar que com a metodologia do Sansunim é muito mais fácil aprender e melhorar a compreensão, pronúncia e gramática da língua coreana. Então, eu sinto que aprendi muito mais nesses poucos meses de curso do que todos os anos que eu tentei estudar sozinha. 안녕하세요. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Projeto Coreano 2022. Eu sou a professora Sandra Jang e ao longo dessa semana eu vou te ensinar a base do coreano para que você finalmente consiga aprender esse incrível idioma e eu te garanto que no final do evento você já vai estar falando muitas coisas em coreano. Durante o evento nós vamos ter 4 aulas, então já programe os alarmes em seu celular para não esquecer as próximas aulas que vão acontecer na quarta, na sexta e no domingo, às 8 horas da noite. Já te adiantando que hoje eu vou revelar uma grande surpresa, algo que eu nunca fiz em nenhum dos meus eventos de coreano. Então fique aqui comigo até o final dessa aula para saber o que é. E antes que eu me esqueça, feliz 2022 para você! Eu sei que já estamos no finalzinho de janeiro, mas nunca é tarde para desejar felicidades. Espero que esse ano seja repleto de conquistas na sua vida. E principalmente que nesse ano você finalmente consiga aprender coreano. Afinal, é por isso que você está aqui, não é mesmo? Bom, eu já quero começar esse nosso evento falando que o que você vai aprender durante essa semana é o equivalente a mais de 2 meses de um curso presencial de coreano. Isso significa que o conteúdo que você vai aprender aqui comigo durante essa semana equivale ao mesmo conteúdo que você aprenderia se fosse uma vez por semana assistir a uma aula de coreano em uma escola presencial por pelo menos 2 meses. E isso só é possível porque com o meu método de ensino, você aprende muito mais rápido do que se você fosse frequentar uma escola tradicional de coreano. E eu estou te dizendo isso para que você dê valor ao conteúdo das aulas. Eu quero que você se dedique ao evento como se você realmente estivesse em uma sala de aula. Desligue
todas as distrações. Coloque o seu celular no silencioso e pare de digitar qualquer coisa que não tenha a ver com a aula no chat. Agora eu preciso do seu foco porque chegou a hora de estudar. Principalmente porque você está prestes a aprender um dos idiomas mais fascinantes do mundo e de uma forma descomplicada que eu garanto que você nunca viu em lugar nenhum. E essa pode ser a única vez na sua vida até hoje que você está tendo a oportunidade de aprender algo que você realmente tem vontade de aprender e não algo que você foi obrigado a aprender em uma escola. Então, dê valor a essas aulas como se você estivesse presente em uma sala de aula, só que uma aula bem mais legal. E foi justamente por isso que eu coloquei aqui como imagem de fundo a foto de uma escola típica coreana, para que você já vá sentindo como vai ser quando você estiver em uma. Porque aprender coreano permite que isso aconteça de verdade. Aprender coreano abre portas para você viver de verdade todos os seus sonhos relacionados à Coreia do Sul, da mesma forma como aconteceu com a minha ex-aluna, Ana. A Ana conseguiu uma bolsa de mestrado em uma ótima universidade da Coreia do Sul, a Ewha Women University, e hoje está lá, morando na Coreia. Ela conseguiu realizar o sonho de poder morar nesse país que nós tanto amamos, graças ao aprendizado da língua coreana. E eu quero que um dia isso também aconteça com você. Mas, mesmo que estudar ou morar na Coreia do Sul não seja uma prioridade na sua vida, saiba que aprender coreano vai possibilitar para você fazer coisas que hoje ainda são impossíveis para você. Eu estou falando de coisas como assistir a uma série coreana sem legenda e entender de verdade tudo que eles estão falando, ou conseguir entender suas músicas de K-pop e saber exatamente qual é o sentimento que o seu idol quis passar com aquela letra. Hoje, infelizmente, você perde tudo isso nas traduções que você encontra pela internet. E mais importante, que provavelmente você ainda não sabe, ao aprender coreano, você vai se tornar o melhor profissional no mercado de trabalho e vai ter a chance de poder trabalhar em uma das diversas empresas coreanas que atuam aqui no Brasil, como a Hyundai, Kia, LG, Samsung e muitas outras. E eu digo isso porque, segundo o Duolingo, o coreano é o segundo idioma que mais cresce no Brasil e, atualmente, pouquíssimas pessoas sabem falar essa língua aqui no nosso país. Então, com certeza será um diferencial no seu currículo. Então, aproveite, porque a hora de aprender coreano é agora. Mas antes de entrarmos no conteúdo, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Se você está há mais de um ano falando que um dia vai aprender coreano, mande um eu aqui no chat agora. Agora, imagina se você tivesse começado a aprender no ano passado. Quantas séries e músicas de K-pop você já estaria entendendo sem precisar de legenda? Quantos posts dos seus idols favoritos no Weverse você já estaria entendendo sem precisar ficar procurando as traduções no Google Tradutor? Sim, o tempo passou e porque você não estudou como um método eficiente, tudo isso ainda não é possível para você. Só que não adianta ficar lamentando aquilo que já se foi. Agora você está tendo essa nova chance de começar de verdade, para que você não precise participar do projeto coreano do ano que vem. Aproveite essa chance para entrar de cabeça, porque eu quero que no próximo ano você já esteja conseguindo se comunicar em coreano e entendendo suas músicas e séries coreanas sem legenda. Então, chega de deixar para depois. Chega de promessas do ano novo, porque o ano já chegou e está na hora de você fazer acontecer, tá bom? Então vamos lá, que eu vou te explicar como serão as nossas aulas desse projeto. Todo projeto vai ter como temática uma viagem para a Coreia do Sul. Dessa forma, você vai se sentir como se estivesse viajando para esse país incrível. E hoje você vai começar aprendendo toda a base do idioma coreano. Eu vou explicar exatamente qual a origem e como funciona a língua coreana. Dessa forma, você vai entender
como funciona esse idioma e vai perceber que não faz sentido ficar comparando o coreano com o português. Na aula de quarta, você vai aprender muitas palavras importantes que vão te ajudar muito a aumentar e enriquecer o seu vocabulário. Depois, na aula de sexta, você vai juntar tudo que aprendeu para formar frases básicas que são utilizadas no dia a dia de um coreano. E para finalizar, no domingo eu vou fazer uma live, ou seja, vai ser um encontro ao vivo e eu vou falar mais do meu método de ensino e vou explicar como você pode usar esse método para continuar aprendendo coreano depois desse evento. Afinal, eu sou especialista tanto em ensinar coreano, mas também em ensinar como aprender coreano. Porque aprender coreano não é uma coisa intuitiva. E antes que você me pergunte do que é que estou falando, eu já vou te explicar. Algo intuitivo é algo que você senta ali, sozinho e por conta própria, você vai fazendo e entende como continuar. É como mexer na Netflix. A primeira vez que você chegou lá, provavelmente não sabia como mexer, mas depois de alguns minutos passando pelas séries, já entendeu como funciona. Isso é aprender de forma intuitiva. No coreano, não é assim que funciona. Você não vai conseguir aprender coreano sozinho se não tiver alguém do seu lado com um ótimo método para te ajudar. Ou seja, para você ter resultado e ver que os seus estudos estão rendendo, você precisa de alguém para te ajudar a estudar da maneira correta. E é por isso que eu estou aqui, para pegar na sua mão e te mostrar a maneira correta de se aprender esse idioma. Durante esta semana, eu vou te provar que com o meu método, você pode começar a se comunicar em coreano em apenas 5 meses de estudo, mesmo que você não saiba nada da língua. Este método é tão eficiente que é só através dele que você vai conseguir sair desse evento sabendo mais do idioma do que se você frequentasse uma aula presencial de coreano toda semana por pelo menos 2 meses. Então, se em uma semana você vai aprender o equivalente a 2 meses de estudo em uma escola ou um curso convencional, imagine o quanto você vai aprender estudando, por exemplo, por um ano inteiro comigo. Sim, eu sei, até parece bom demais para ser verdade. E eu não te julgo se você pensar isso, porque eu também pensaria dessa forma se eu não tivesse visto meus alunos falando em coreano em apenas menos tempo do que isso. E olha, não foi 1, nem 2 e nem 3 alunos, foram centenas deles. E eu posso te garantir que eles começaram do zero, sem saber absolutamente nada de coreano. E em menos de 5 meses já estavam falando assim. 방탄소년단 너무 좋아해요. 진짜로. 여기. 방탄소년단 최고예요. 안녕하세요, 여러분. 저는 다니엘아예요. 지금 오전 7시 반이에요. 그리고 저는 퇴근해요. 저는 그저께 회사에서 일했어요. 저는 집에 갔어요. 저는 피자를 먹었어요. 극장에서 영화를 봤어요. 그리고 어머니를 만났어요. 저는 학생이에요. 저는 한국어를 좋아합니다. 저는 담배를 안 좋아해요. 저는 담배를 싫어해요. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 오늘은 미래 계획에 대해 얘기해요. 저는 이번 주에 바빠요. 하지만 저는 이번 주말에 공부를 할 거예요. 그리고 친구하고 같이 인라인 스케이트를 탈 거예요. 안녕히 계세요. 안녕. Viu só que legal? Eles estão falando coreano super bem. Com este nível, eles já podem ir para a Coreia do Sul e falar com os coreanos que, com certeza, eles vão conseguir entender. E eu tenho certeza que esse é o sonho de muitos que estão aqui hoje.
E é por isso que eu trago os exemplos dos meus alunos, para mostrar que aprender coreano é sim possível, desde que você siga um método eficiente. Por isso, a única coisa que eu te peço é que você confie em mim e siga tudo o que eu falar durante as aulas, porque eu sei muito bem como é aprender um novo idioma tão diferente do seu. Eu falo isso porque eu nasci e cresci em Seul, na Coreia do Sul, mas precisei me mudar para o Paraguai e depois para o Brasil. Isso quer dizer que tive que aprender 2 idiomas totalmente diferentes do coreano, o espanhol e o português. E olha, gente, apesar de muitos de vocês acharem que o espanhol é quase igual ao português, eu posso te dizer com muita propriedade que não é. São línguas muito diferentes e foi um grande desafio para mim ter que aprender essas 2 línguas. Bom, depois de muito tempo já morando aqui no Brasil, fui chamada para dar aula de coreano na Universidade de Brasília, onde eu dou aula até hoje. Na época, eles precisavam de um professor e eu acabei ficando com a vaga. Foi aí que eu descobri a minha verdadeira paixão, dar aula de coreano! Mas percebi que dando aula somente na universidade, eu teria um número limitado de alunos e na época eu precisava levantar um dinheirinho extra. Foi quando eu decidi montar minha página na internet e comecei a divulgar aulas extras de coreano de forma online, lá pelo ano de 2016. E então, depois de alguns anos dando aulas, tanto online como pela Universidade de Brasília, eu decidi montar o meu próprio curso online de coreano, o Nanum Coreano, e coloquei todo o meu conhecimento de anos ensinando coreano para os brasileiros neste curso. Então, em julho de 2018, eu abri a minha primeira turma. Nessa primeira turma, eu tive apenas 7 alunos, mas fiquei super feliz. Fiquei feliz porque eu nem sabia se alguém iria se interessar pelo meu curso. Então, 7 alunos para mim foi incrível! E com o tempo, esse curso foi crescendo e hoje, quase 4 anos depois, após muito trabalho duro, conseguimos ultrapassar a marca de mais de 3.200 alunos ao redor do mundo, mais de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de visualizações nas minhas aulas de YouTube. Dessa forma, nos tornamos um dos maiores projetos de ensino de coreano do Brasil. E hoje eu estou aqui para ajudar você. Mas, antes de começar a aula, eu quero falar de alguns presentinhos que eu preparei para você. No final de cada aula, você vai receber um resumo em PDF com tudo que foi ensinado no grupo de WhatsApp do Projeto Coreano 2022. Você vai poder baixar esses resumos para revisar o conteúdo das aulas quando quiser. Você também vai receber um link com acesso a 3 aulas extras de reforço. Essas aulas são sobre a alfabetização. Elas fazem parte da minha plataforma de fechada de alunos, mas eu vou disponibilizar elas gratuitamente como um bônus para você que quer se aprofundar nos estudos. Além disso, no final de cada aula, nós vamos ter uma provinha para você testar os seus conhecimentos. E por falar nessa provinha, lembra que no começo da aula eu falei sobre uma grande surpresa? Então, eu vou revelar ela agora. Preste atenção! Você vai receber 3 links. Um no final da aula de hoje, outro no final da aula de quarta e o último no final da aula de sexta-feira. Esses links vão te direcionar para uma provinha que aborda os conteúdos que estavam em cada aula. Se você fizer as 3 provinhas e tirar no mínimo uma nota 7 em cada uma delas, você pode virar aluno do meu curso fechado e completo de coreano. É isso mesmo! Eu vou sortear 2 vagas na próxima turma do meu curso fechado, o Nanum Coreano. Então, 2 pessoas que tirarem pelo menos nota 7 em cada uma das 3 provinhas do Projeto Coreano 2022 vão ser sorteadas para virarem meu aluno de graça. O curso Nanum Coreano é pago e tem duração de 3 anos,
mas você vai poder concorrer e ganhar ele de graça. Se você fizer todas as 3 provinhas e tirar no mínimo uma nota 7 em cada uma. É muito importante que você coloque o mesmo e-mail nas 3 provinhas, senão você vai ser desclassificado. Preste atenção para não escrever o seu e-mail errado, porque se você errar o e-mail em uma delas, não tem como minha equipe arrumar. Então, faça com muita atenção. No domingo, a minha equipe vai separar todas as pessoas que fizerem as 3 provinhas e vão passar essa lista para que eu possa fazer o sorteio ao vivo na live de domingo, que vai ser às 20 horas do horário de Brasília. Mas atenção! As provinhas só vão ficar disponíveis até sábado às 20 horas, horário de Brasília. Então não perca tempo e faça todas elas. Todos os materiais, links das aulas extras, links das provinhas serão enviadas nos grupos do WhatsApp. Se você ainda não entrou no grupo, a hora que acabar a aula, clique no link que está na descrição desse vídeo para entrar e não perder essa chance. Entendido? Se tiver alguma dúvida, pause esse vídeo e assista novamente para entender como vai funcionar o sorteio. Então, chega de falação e vamos começar a aula. Projeto Coreano 2022, aula 1. Vou passar um guia de estudo de coreano antes de começar a nossa aula. Você vai ouvir e repetir todas as palavras que eu vou passar aqui durante o Projeto Coreano 2022. Então, ouça e repita todas as palavras e várias vezes, tá? Isso vai ajudar a você fixar a pronúncia de cada palavra, ok? E assista a este vídeo por várias vezes, tá? Então, você vai prestar atenção agora nessa primeira aula. E não anote agora não, tá? Você só vai prestar atenção do que eu vou falar agora e depois eu vou fornecer o material em PDF para você, tá? Então você vai baixar esse material e aí você vai assistir novamente a esses vídeos, tá? Então essa é a minha dica e não se prenda às traduções, porque muitas vezes a tradução não vai ser igual se a gente for traduzir por cada palavra. Então geralmente vou passar as expressões, então não se prenda totalmente às traduções. Tudo bem? Então vamos começar. Quem e quantas pessoas falam a língua coreana? Muitas vezes a gente acha que somente os coreanos que moram na Coreia do Sul e na Coreia do Norte é que falam a língua coreana, mas os coreanos e seus descendentes estão espalhados em várias regiões do mundo. A gente pode ver que na China existem aproximadamente 2,2 milhões de pessoas que moram nessa região e falam a língua coreana. Nos Estados Unidos, 1,3 milhões de pessoas. E no Japão, 700 mil pessoas. E na região da Ásia Central, aproximadamente 500 mil pessoas moram na região, lá na região de Uzbequistão e Cazaquistão, falam a língua coreana. E, segundo o Ethnologue de 2020, cerca de 81,5 milhões de pessoas falam a língua coreana. E aqui no Brasil? Os coreanos vieram para o Brasil na década de 1970 a 80, começou a chegar nessa época, e aí se estabeleceram principalmente na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo. E hoje em dia você pode encontrar os coreanos e os descendentes nas regiões de São Paulo, principalmente na região do bairro de Bom Retiro e nas grandes capitais, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. Cerca de 50 mil coreanos e descendentes moram aqui no Brasil e falam a língua coreana. Se a gente for comparar a quantidade da população brasileira e o tamanho do Brasil, a quantidade de coreanos aqui no Brasil é muito pouco, tá? E atualmente a língua coreana é a segunda língua que mais cresce aqui no Brasil. Então, você não vai encontrar muitos coreanos aqui no Brasil e muito menos algum professor de língua coreana para dar aula de coreano, né? Mas, por outro lado,
a língua coreana e a cultura coreana está crescendo no mundo e você pode perceber que neste momento a gente pode encontrar várias oportunidades, tá? Várias oportunidades de trabalho, de estudos, são muitas oportunidades que você pode aproveitar. Existem várias empresas multinacionais que já estão aqui no Brasil e também, para quem estuda a língua coreana, você pode trabalhar em outros lugares, não somente aqui no Brasil, mas também em outros lugares. Então, aprender a língua coreana é você pegar uma oportunidade que está em ascensão, certo? Então, é importante a gente dar valor ao que está acontecendo atualmente. A escrita coreana é igual? É diferente da escrita chinesa? O que você acha? Aqui eu coloquei as duas formas de letra. Essa aqui é a letra chinesa, tá? A letra chinesa tradicional, tá? Então aqui está escrito Hanguk-o, Hanguk-o. Essa é a pronúncia da língua coreana para a gente ler a letra chinesa, tá? Então, na Coreia também utiliza a letra chinesa, mas isso para coreano mais de nível avançado, né? Então, para quem está aprendendo a língua coreana, não precisa aprender a letra chinesa. E existe a letra coreana, que está aqui, ó, escrito Hanguk-o, Hanguk-o. Então, percebe que existem duas formas de letra, né? Essa aqui é a letra chinesa, que também é utilizado na Coreia, com a pronúncia coreana, e a letra coreana, que é formada por alfabeto coreano, né? Hanguk-o, Hanguk-o. E se a gente for ler um pouquinho mais rápido, ficaria 한국어, 한국어, 한국어. Professora, então a gente precisa aprender a letra chinesa? Não. Para você começar a estudar a língua coreana, não precisa aprender a letra chinesa. Mas se você um dia quiser ir para a Coreia, fazer uma pós-graduação ou de nível mais avançado da língua coreana, aí sim você estudaria a letra chinesa, mas isso não precisa neste primeiro momento, que é o nível básico. E como é a escrita da língua coreana, né? Então, aqui, vamos ver aqui. Primeiro, vem a consoante, tá? A consoante e depois a vogal. Então, a letra coreana é formada por combinações de consoantes e vogais. E aí, existem combinações de consoante, vogal, neste caso aqui, consoante, vogal. Essa aqui é a consoante hyut, e aqui essa é a vogal A. E aí, se a gente juntar com hyut, que tem som de H, com A ficaria Ha, né? Então, essa seria uma combinação de consoante e vogal, certo? E depois, tem as combinações de consoante, vogal e depois a consoante, tá? Essa é a combinação de consoante, vogal, consoante, ok? Então, vamos ver aqui esta letra aqui, junção de consoante hyut com a vogal A e uma consoante nian, que tem som de N, então ficaria Han, que significa povo coreano, tá? Han. E agora, a próxima letra é uma consoante aqui, ó, que tem som de G. E depois, a gente vai colocar uma combinação de uma vogal, certo? Então, aqui uma vogal, e aí ficaria Ku, Ku. E aí eu vou acrescentar mais uma consoante, então ficaria Kuk, Kut. Então, fica Han-kuk, Han-kuk. Então, somente a palavra, a sílaba Han com a sílaba Ku se torna uma palavra que significa Coreia. Hanguk, Hanguk. E aí, a gente vê, percebe que essa aqui é a formação
pela combinação de consoante, vogal, consoante. Essa letra também é uma combinação de consoante, vogal, consoante. E agora vamos ver mais uma letra. Essa aqui é uma consoante ian, tá? É uma consoante ian e com uma vogal o. A consoante ian, a gente fala que não tem som, é um som mudo, é um som vazio. Então, quando recebe uma vogal com som próprio, que é o, aí ficaria, receberia o som da vogal, certo? Então, ficaria 한국 한국 que significa a língua coreana, tá? Então, a gente percebe que aqui e aqui tem a consoante, né? Então, aqui é a consoante nian e aqui a consoante kior, tá? Essas consoantes que vêm abaixo, a gente vai chamar de patim, patim. Em língua portuguesa, a gente chama isso de coda, que vem para fechar o som, tá? Então, são as consoantes que vêm no final para fechar o som, tá? Então, para a gente formar a escrita da língua coreana, sempre vai existir essas combinações, tá? Consoante vogal ou consoante vogal consoante ou consoante vogal vogal consoante. Aqui eu não trouxe o exemplo de consoante vogal vogal consoante, mas existe, ok? O nome do alfabeto coreano. Como é o nome do alfabeto coreano? Aqui no Brasil, a gente usa o abecedário, né? A, B, C, D, E, assim. Agora, na Coreia, não utiliza o abecedário. A gente vai usar o alfabeto coreano, que é o Hangul. Hangul, que é formado por 14 consoantes, tá? E com as 10 vogais. Então, todas as palavras, voltando aqui o slide anterior, então, todas as sílabas são formadas por consoante vogal, consoante vogal consoante, consoante vogal vogal consoante, fazendo combinações com 14 consoantes e 10 vogais, tá? Então, se você conseguir memorizar as 14 consoantes e as 10 vogais, a gente consegue formar sílabas e depois formar palavras. E a gente consegue ler a língua coreana, tá? Então, vamos conhecer aqui as 14 consoantes, tá? O nome, eu vou ler bem devagar. 기역, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이응, 지읒, 치읓, 키읔, 티읕, 피읍, 히읗. São 14 consoantes e as 10 vogais, tá? Então, aqui vai ser a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Aqui nas 14 consoantes, 5 consoantes podem vir duplas. E aqui nas 10 vogais, a gente vai fazer combinações, né? E aí a gente pode formar vogais compostas para trazer outros sons, ok? Então, por meio dessas vogais simples, a gente consegue formar 11 vogais compostas. E com as 11 vogais compostas, a gente consegue produzir vários tipos de sons, tá bom? E aí, para quem quiser aprofundar mais um pouquinho sobre a alfabetização da língua coreana, vocês podem assistir às aulas extras de alfabetização que eu vou disponibilizar aqui, ok? Então, preste atenção, né? Em algum lugar aqui do vídeo a gente vai estar passando os links para vocês assistirem essas aulas extras de alfabetização, para você conseguir estudar mais aprofundadamente sobre o alfabeto coreano, ok? Então, o Hangul foi criado por alguém? Como é que é?
tá? A gente tem essa curiosidade, né? Então, a letra coreana, o Hangul, é a única letra que a gente conhece o seu criador, tá? No mundo, tá? O Hangul foi criado pelo rei Sejong o Grande em 1443, tá? O rei Sejong foi o quarto rei da dinastia Joseon, tá? E ele é considerado um dos maiores reis da Coreia e ele produziu sozinho as letras para poder ajudar a população daquela época, tá? E aí, como a letra coreana ela é muito sistemática e muito científica, em 1997, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, reconheceu a sua qualidade e recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. E aqui eu trouxe aqui uma foto, né? Essa é uma foto de uma estátua do rei Sejong, tá? E aqui atrás a gente vê a montanha Namsan, que fica bem na região central de Seul, capital da Coreia do Sul, tá? E esse livro foi publicado em 1446, né? Primeiro ele lança o alfabeto coreano Hangul em 1443, mas depois de 3 anos ele publica um livro, né? Chamado Hunminjeongeum, que ensina a população a como utilizar a letra coreana, né? Tá vendo aqui a letra aqui, né? Aqui a letra. E aí ele mostra, com esta letra você consegue produzir estas palavras. Então é como se fosse um manual de como utilizar o alfabeto coreano, o Hangul. E o que é romanização? A romanização é a transcrição da língua coreana para o alfabeto romano. E para que serve, né? Então, às vezes a gente tem essa dúvida. Então, existem vários tipos de sistemas. Existe o sistema Yale, existe o sistema McCune, né? E existe também a nova romanização de 2000, que é a atual, a oficial. Então, eu coloquei aqui uma placa, né? Tá escrito Seoul em coreano, com a letra coreana Hangul, e logo embaixo está escrito Seoul. Então, isso, né, de transcrever o que está escrito em coreano para o abecedário, né, que é o alfabeto romano, a gente chama isso de romanização. Então, para que serve? Serve para a gente auxiliar as pessoas que não sabem ler a letra coreana. Por exemplo, um turista, uma pessoa que precisa passar na Coreia e quando chega na Coreia a pessoa não sabe ler a língua coreana, a letra coreana, o Hangul, mas ele precisa se locomover, ele precisa achar os lugares. Então, para essas pessoas, sempre está escrito, o que está escrito em coreano com o alfabeto romano. E hoje em dia, atualmente, a Coreia do Sul adotou a nova romanização de 2000. Então, essa foi publicada no ano de 2000 e é a atual, ok? Então, a romanização atrapalha no aprendizado de coreano? Depende. Se a gente for pensar, né, por exemplo, aqui, na nova romanização de 2000, é o que está sendo utilizado neste momento, a nova romanização de 2000, ela é destinada para os falantes de inglês, tá? Então, para quem está aprendendo a língua coreana, você pega um que está escrito em coreano e está lá escrito com a romanização, pela nova romanização de 2000, você se perde, porque como nós somos falantes de português, as pessoas não conseguem chegar bem próximo o que realmente está escrito em língua coreana, tá? Então, quem estiver aprendendo com a romanização da nova romanização, isso atrapalha bastante, tá? Então, para mim, não atrapalha. Vai facilitar para fixar a alfabetização e a fonética da língua coreana. Mas, eu, como professora do Nanum coreano,
eu utilizo a romanização própria para os falantes de português, né? Então, a romanização oficial é uma coisa, e a romanização que eu adotei aqui para dar aula de coreano é outra. Então, a romanização que eu utilizo é uma romanização nanum coreano, que eu desenvolvi para os alunos falantes de português. E vamos conhecer um pouco mais como é a língua coreana, né? Muitas vezes as pessoas querem estudar a língua coreana, mas existe essa dúvida, como é que funciona a língua coreana, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar o português, né? O português, eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma frase: eu estudo coreano. Eu estudo coreano. Então, aqui, eu, sujeito. Estudo é verbo. E aí, coreano é o que eu estudo, certo? Mas na língua coreana, a gente pode ver aqui, eu coloquei eu. Tá? A palavra 저 significa eu. E aí eu coloquei em amarelo, né? Que é igual aqui ao português. E aí, 한국어. A gente acabou de ver que 한국어, língua coreana, certo? 한국어, coreano. Olha só, aqui tá azul e aqui tá azul. Você vê que a ordem tá diferente, né? E aqui, 공부해요. Aqui no verde, né? A gente colocou no final da frase, tá? No português, a gente colocou o verbo no meio, né? Então, sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Essa é a ordem do português. Na língua coreana, vem o sujeito, depois vem o objeto e depois vem o verbo. Só que a gente percebe que existe mais alguma coisinha, né? Então, essas são chamadas de partículas, tá? As partículas são muito parecidas com as preposições do português, mas eu não digo que é igual, ela é parecida. E a gente vai usar essas partículas junto com as palavras. Então, vai vir colado as palavras para marcar se esse aqui realmente é sujeito, se esse aqui realmente é objeto, tá? Então, essas partículas têm nomes, né? Então, se vem colado ao nome e ao sujeito, a gente vai chamar de partícula de sujeito. E essa partícula que vem colado ao nome, que vai designar objeto, então ela vai chamar de partícula de objeto, ok? Então, na língua coreana, a gente segue a ordem sujeito, objeto, verbo. Sujeito, objeto, verbo. Mais as partículas de sujeito e as partículas de objeto, tá bom? Então, vamos ler novamente aqui o que está escrito. 저는. Então, quando a gente for ler as vogais eu coloquei aqui o U com acento circunflexo. Fica assim, tá bom? Então, fica 저는, eu. 한국어, 저는 한국어를, aí fica o 를, ok? 저는 한국어를 공부해요. 저는 한국어를 공부해요. Mais uma vez. 저는 한국어를 공부해요. Ok? Então, vamos ler um pouquinho mais rápido. Aí ficaria 저는 한국어를 공부해요. 저는 한국어를 공부해요. E aí, vamos ver mais exemplos, tá? Então, nacionalidade. Aqui eu coloquei, né, um exemplo de nacionalidade para mostrar que toda língua tem um padrão, tá? Então, se você conhecer esse padrão, é muito fácil para você aprender qualquer língua,
tá? Qualquer língua. Então, vamos ver aqui, vamos analisar o português, tá? Sobre a nacionalidade. Então, para a gente falar que a pessoa é brasileira, né? Brasileiro, como é que a gente coloca, né? Brasil, e aí a gente acrescenta a palavra leiro, certo? Ou ano, aí ficaria assim, né? Coreia, coreano. Então, a gente acrescente o no e aqui leiro, né? Leiro, eiro e aqui o no, certo? Então, foi o acréscimo, né, dessas palavras. Mesma coisa no coreano, tá? Só que um pouquinho diferente, tá? Então, Brasil, pessoa. Então, a gente vai colocar Brasil, nome do país, e aí coloca a palavra pessoa, ok? No português, a gente acrescentava eiro, no, na, desse jeito, né? No coreano, a gente vai colocar Brasil, Coreia, pessoa, tá? Então, como é que fica brasileiro em coreano? Vamos primeiro treinar a palavra Brasil, país Brasil, na pronúncia em coreano. Brasil. Brasil. 브라질, Brasil, tá? E aí isso é Brasil, ok? Percebe que aqui no português, né, existem somente duas sílabas, né? Então ficaria Brasil. No coreano, a gente não pode ter esses encontros de consoantes, tá? Encontros consonantais, tá? Lembra no início eu falava que cada sílaba tem que ter um encontro de consoante e vogal? Aqui percebe que aqui tem consoante e consoante, tá? Então isso não pode acontecer. Então, como é que faz? A gente vai acrescentar essa vogal tá? Então, muitas vezes, as palavras que terminam em consoante, a gente vai acrescentar a vogal tá certo? Então fica Brasil. Então o zil vai se tornar til, ok? Então Brasil vai ser Brasil, Brasil. E aí você vai pular um espaço e aí a gente vai colocar a palavra pessoa, ok? Então, pessoa aqui está escrito 사람, 사람, 브라질 사람, 브라질 사람. Então, a tradução seria Brasil pessoa, seria o brasileiro. Por isso que eu disse para você não ficar preso na tradução. Se a gente for traduzir palavra por palavra, muitas vezes não faz sentido, tá bom? Brasil 사람, Brasil 사람. Coreano, como é que fica? Coreia é 한국, 한국, 한국. Coreia, 한국, Coreia. Pessoa, 사람, 사람. E aí fica 한국 사람, 한국 사람, 한국 사람, 한국 사람, 한국 사람, coreano. E pode ser coreana, tá? No coreano você pode usar, no caso de pessoas, não tem gênero, tá? Então, pode ser tanto para masculino e feminino, tá? Então, você pode usar coreano ou coreana. E pessoas de Portugal, português, como é que vai ficar?
tá? 포르투갈, tá? Aqui vem outra regrinha que eu falei do Brasil, né? Então ficaria po, aí o R com T não pode, tem que existir uma vogal aqui no meio, tá? Então, por isso que a gente acrescentou aqui a vogal e aí se torna 4 sílabas, tá? Então, se a gente for ler aqui no português, ficaria somente 3 sílabas, né? Ficaria Portugal. Mas no coreano vai ser Portugal. 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 E aí você separa um espaço e aí fica 사람. 사람. Portugal, 사람. Portugal, 사람. Vamos ver esse padrão nas profissões, tá? Eu trouxe aqui a profissão professor ou professora. Então, o padrão é você colocar a língua que aquele professor dá aula e aí a palavra professor, tá? Então, você vai colocar, aqui eu trouxe as duas línguas, né? Língua coreana, coreano, e o inglês, ok? Então, 한국어, 한국어, língua coreana ou coreano. E aqui, o inglês é 영어, 영어. E professor ou professora é 선생님, 선생님. Então, você vai acrescentar aqui o curso ou a língua que a professora ou professor dá aula, pode ser matemática, pode ser português, tanto faz. E aí você vai colocar antes da palavra 선생님, que é professor, para dizer é professor de tal matéria, tá? 한국어, 한국어, 선생님, 한국어, 선생님. E professor de inglês? 영어, 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 선생님, 영어, 선생님. 한국어 선생님, 영어 선생님. 한국어 선생님, 영어 선생님. Vamos aprender o verbo ida. Ida. Ida significa ser, verbo ser. Quando a gente conjuga, fica ieyo ou ieyo no presente. A gente vai usar, eu vou utilizar os exemplos desta forma, ieyo, tá? Ieyo. Ieyo está conjugado no presente de forma educada. Então, eu vou juntar com a palavra 사람. 사람 significa pessoa. E aí, com o verbo ieyo, ieyo, fica 사람이에요. 사람이에요. E aí, significa é pessoa, ok? Então, 사람이에요 é pessoa. 사람이에요 é pessoa. No coreano, não precisa conjugar os verbos como pessoa, como pessoas, né? Eu, tu, ele, vós, não precisa. No coreano, é um jeito só para o presente, ieyo para todas as pessoas. Olha que legal! Então, você não precisa se preocupar com as conjugações quando você for estudar a língua coreana, né? Então, aqui um verbo simples, né? O verbo ser, e aí você vai juntar com a palavra e fica 사람이에요. 사람이에요. E aí, isso repete em todas as frases, tá? Isso é um padrão.
Então, vamos ver como é que fica com a palavra Brasil 사람. Brasil. Brasil significa Brasil, certo? Brasil 사람이에요. Brasil 사람이에요. Quer dizer, é brasileiro. Brasil 사람이에요. Brasil 사람이에요. Vamos então formar frases? Vamos ver como é que fica. Então, é coreano, fica 한국 사람이에요. 한국, Coreia. 사람, pessoa. 이에요, é. E aí fica tudo junto, é coreano. 한국 사람이에요. 한국 사람이에요. 한국 사람이에요. É coreano. E aí, brasileiro? Brasil, Brasil. 사람, pessoa. 이에요, é. E aí você junta, fica Brasil 사람이에요. Brasil 사람이에요. Quando você for pronunciar pessoa, 사람, tem que fechar os lábios direitinho, tá? 사람, 사람, ok? Agora, português, é português. Portugal, 사람이에요. Portugal, 사람이에요. Portugal, 사람이에요. Portugal, 사람이에요. Portugal, 사람이에요. Portugal, 사람이에요. Vamos repetir? 따라하세요. 한국 사람이에요. 한국 사람이에요. 브라질 사람이에요. 브라질 사람이에요. 포르투갈 사람이에요. Portugal 사람이에요. E agora, vamos ver como é que fica com a palavra 한국어 선생님. 한국어, língua coreana, coreano. 선생님, professor ou professora. E aí vamos juntar com o verbo 이에요, que é, e aí fica é professor de coreano. 한국어 선생님이에요. 한국어 선생님이에요. E aí segue o padrão, ok? 한국어 선생님이에요. 한국어 선생님이에요. Para o inglês, professor de inglês, 영어, 영어, 선생님이에요. 영어, 선생님이에요. E professor ou professora de português seria Portugal-o. Essa palavra aqui, essa sílaba o, significa língua. 선생님이에요. Ok? Aqui, ó, percebe? 한국, nome do país. Vem do idioma, língua, tá? Então fica língua coreana. 영어, 영 vem da Inglaterra. 영국, e aí 영어, inglês, tá? E Portugal, Portugal, nome do país, Portugal, e aí o, língua, certo? Então aqui também tem um padrão, percebe? Nome do país e aqui a palavra o, certo? Então vamos repetir. 따라하세요. 한국어
선생님이에요. 한국어 선생님이에요. 한국어 선생님이에요. 한국어 선생님이에요. 한국어 선생님이에요. Agora, professor ou professora de inglês. 영어 선생님이에요. 영어 선생님이에요. Professor ou professora de português. 포르투갈어 선생님이에요. 포르투갈어 선생님이에요. Mais uma vez. 한국어 선생님이에요. 영어 선생님이에요. 포르투갈어 선생님이에요. Muitas pessoas me perguntam, professora, dá para chegar à fluência em 2 meses? Isso é mágica, isso não acontece. Mas eu posso ensinar, eu posso mostrar alguns caminhos para alcançar a fluência, tá? Então, existem aqui várias dicas e a primeira dica seria que você precisa estudar os 4 pilares juntos, tá? A fala, a escrita, a escuta e a leitura. Se você deixar de fazer um dos pilares, você não consegue chegar a uma fluência de verdade, tá? Então, quando você está estudando, você precisa praticar a escrita, você precisa realmente praticar a leitura em voz alta e você precisa praticar a fala. A fala não precisa ser somente conversação, mas essa forma de você repetir com alguém, né, com um professor, também é prática de fala, tá? Então, de você também praticar, colocar um áudio e tentar praticar em voz alta também é um estudo da fala, tá? Então, sempre quando você for estudar a fala, você precisa falar em voz alta. E a minha grande dica é que você faça gravação da sua própria voz para você ouvir depois, porque muitas vezes, quando você está praticando a fala e a leitura, por exemplo, você acha que você está fazendo muito bem. E aí, na sua cabeça, você está pensando que você está falando como um nativo, mas você, de repente, não está fazendo a mesma coisa, né? Então, ouvir a nossa própria voz é muito importante, tá? Então, todas esses pilares têm que andar junto, principalmente não deixem de estudar a escrita, tem que praticar bastante a escrita para você conseguir chegar a uma fluência avançada, tá? E outra dica é você criar uma rotina de estudos, tá bom? Uma rotina de estudos todos os dias, tá? Não pode deixar de estudar nenhum dia, não. Tem que estudar todos os dias, colocar 20, 30 minutos por dia e você estudar sempre assistindo alguma coisa ligada à língua coreana, consegue chegar a uma fluência, tá? E a maior dica é você não desistir essa sua vontade de estudar a língua coreana e persistir, tá? Então, eu sempre digo para todos os meus alunos que se você não desistir e persistir, você vai conseguir chegar a uma fluência, ok? Isso é muito importante para vocês. Gente, essa foi a nossa primeira aula. Isto é só o começo de tudo que vamos aprender nesse intensivão. Na aula de quarta, você vai enriquecer ainda mais o seu vocabulário, aprendendo diversas palavras novas em coreano. Bom, agora é hora de você fazer a provinha para poder concorrer a uma vaga no meu curso fechado de coreano. Não se esqueça de que é muito importante que você coloque o mesmo e-mail nas 3 provinhas que serão disponibilizadas hoje, quarta e sexta. Senão, você vai ser desclassificado do sorteio. Preste atenção para não escrever o seu e-mail errado, viu? O link da provinha de hoje vai ser enviado nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não entrou em um grupo, clique agora no link da descrição deste vídeo para poder entrar e receber tudinho.
E agora eu vou encerrar a aula falando em coreano para você ter um gostinho de como é legal falar esse idioma. Logo, logo eu quero te ver falando assim, tá bom? 여러분, 오늘 수업에서는 한국어의 기초, 한국어하고 포르투갈어의 차이점에 대해 배웠어요. 수요일 수업에서는 한국 여행이라는 주제로 중요한 어휘를 공부할 거예요. 많은 관심을 가져주셔서 대단히 감사합니다. 브라질리아 시간으로 수요일 밤 8시에 만나요. 안녕히 계세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 이사벨입니다. 안녕하세요, 여러분. 어떻게 지내세요? 안녕하세요, 카르딘입니다. 안녕하세요, 여러분. 어떻게 지내십니까? 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 밀리언입니다. 오늘은 여행에 대해 이야기할 거예요. 이번 주말에 날씨가 좋으면 바람이랑가에 갈 거예요. 바람이랑가는 작은 도시예요. 공기가 맑고 경치가 좋아요. 저는 공원에 산책하고 사진도 많이 찍고 싶어요. 오늘은 아직 월요일이에요. 괜찮아. 자, 오늘은 영상 여기까지. 그리고 제 영상을 봐줘서 감사합니다. 선생님, 너무 감사합니다. 안녕.